Saudações, caros internautas, caros seguidores. Este é mais o vosso podcast F de Iuris Podcast. Hoje é um dia feliz, diferente daquela perspectiva quase que supersticiosa de pensarmos numa sexta-feira 13 como um dia negativo. Estamos nós para levar mais uma vez o conhecimento do direito para vocês, para que todos possam de fato entender e receber todas as perspectivas que o direito oferece. E a nossa perspectiva hoje está focada ao digital, no mundo da inteligência artificial, no mundo das nuvens, cloud, no mundo da cibernética, informática, enfim. O direito cada vez mais se impõe, o direito cada vez mais se associa a todos esses avanços tecnológicos. Então, o nosso tema está virado a este assunto que persegue hoje mais do que antes. Então, a todos aqueles que nos seguem, estamos aqui com um convidado, sempre trazemos para vocês um convidado especial. E hoje não foge à regra. A regra nos traz alguém que procura desenvolver o direito e em muitos aspectos esta pessoa identifica-se com aquilo que a F de Iuris tem estado a realizar. Mas claro, nós não podemos começar a falar sem primeiro nos desculpar pelo atraso. Infelizmente ainda não conseguimos acertar no tempo, mas agradecemos desde já pela condescendência de todos aqueles que nos seguem, pela condescendência daqueles que, apesar desse esforço para acertarmos, as pessoas estão conosco, apesar de uma ou outra falha, estão conosco para então agraciar-nos com a sua atenção. Por isso, queremos desculpar-nos por esse atraso, mas vamos olhar para aquilo que nos trouxe aqui. Está conosco então uma figura emblemática do direito. Uma figura que é conhecida pela promoção de formações, é alguém que vem realizando o descolonizar o conhecimento, tal como a F de Iuris. É alguém que dirige uma academia, de fato, que muito tem estado a fazer em prol do direito, que é a CEF Iuris Academy. Certamente muitos já beberam, já tiveram o gosto de acompanhar os trabalhos da CEF Iuris Academy. Mas tem alguém que responde por ela, tem alguém que configura-se como um mentor, um motor desta iniciativa. Está connosco o nosso convidado, e vamos terminar esse suspense, o Dr. Milaston John. Parece um nome em inglês, mas é angolano. Dr. Milaston John, dentre muitas e muitas coisas, é advogado. Vou aqui pegar aqui os aspectos que partilhou comigo da sua biografia. Procurou resumir, dentre muitas coisas que faz, procurou resumir para também facilitar a compreensão. Então, quem é o nosso convidado? É advogado, lawyer, compliance. Temos aqui specialist in arbitration and mediation, project management law digital. Bem, isto assim do inglês podíamos dizer é advogado, é consultor de conformidade, de gerenciamento de projetos jurídicos, direito digital, consultor de agilidade empresarial. Bem,
a biografia veio em inglês e pelo nome parece que tinha que ser assim, para fazer jus ao nome. Dr. Milaston, seja bem-vindo à F de Juris Podcast. Lembrar aos nossos internautas, todos aqueles que nos seguem, temos em carteira o livro do Dr. José Motunda, O Nome das Pessoas Singulares no Direito Angolano. É um livro que está agora em pré-venda. Também temos o livro do Dr. Lucelo. O Dr. Lucelo nos apresenta um livro numa perspectiva bastante interessante. Todos esses livros estão em pré-venda, mas para não tirarmos o foco àquilo que nos trouxe aqui, a conversa principal, voltemos então ao nosso convidado. Dr. Milasson, seja bem-vindo, muito boa noite. Hoje neste horário vespertino, neste horário que não nos é habitual, mas vamos fazer sempre, conforme as circunstâncias, a festa do direito. Muito obrigado, doutor. Bem, doutor, quem é então Milasson John? Já agora, esta questão, é claro, os nossos internautas querem saber. Exato. Muito obrigado, doutor, pelo convite essencialmente partilhado por nós, e tivemos muito gosto em recebê-lo na perspectiva de falarmos mais uma vez e darmos mais uma vez o contributo em prol da comunidade jurídica e, essencialmente, trazer aqui uma abordagem de uma temática muito importante. Quem é o Dr. Milaston John, ou simplesmente Milaston John? Particularmente, nos consideramos seres humanos normais, cidadão angolano, com direitos e obrigações, e profissionalmente somos, pelo título que ostentamos até a licenciatura e a presente data, como nos permitiu ser advogados e assim se especializar em outras áreas como compliance, nos termos de consultoria, estamos a falar de gerenciamento e criação de projetos jurídicos, estamos a falar de consultoria digital e consultoria em agilidade empresarial. Então, resumidamente, somos isso profissionalmente e particularmente como pessoas, somos pessoas normais que convivem com outras pessoas normais. Muito bem, muito obrigado. Essa é a súmula da apresentação do nosso convidado. E vamos diretamente ao assunto. Nós procuramos ser mais objetivos, não explorando tanto a dimensão pessoal, não que não seja importante, mas indo de fato àquilo que nos traz aqui. Transformação digital. Ora, esse é um tema, transformação digital, que se coloca a partir e a pergunta que se faz é: a transformação digital é mais um tema para o futuro ou já é possível falarmos no presente? Porque há quem olhe para nós e diga: poxa, esses senhores estão muito acelerados. Estão a falar de um tema e nós queremos falar das questões do direito penal, direito processual penal, direito civil, direito processual civil, queremos falar do direito comercial, queremos falar daqueles temas mais tradicionais. Nós não resolvemos esses problemas, nós não resolvemos ainda questões como essas. Os senhores estão a trazer temas assim, transformação digital. Mas o que é isso, transformação digital? Isso se aplica à nossa realidade? Então, ficamos assim. Doutor, o que é que se lhe oferece dizer? Exatamente. Desde os tempos mais longos, o ser humano procurou sempre evoluir. A cada passo que o ser humano ou a sociedade vai crescendo, historicamente existem evidências de que o ser humano procurou sempre evoluir a cada época, século, décadas, dezenas de anos. Isso traz aqui uma questão muito pertinente, que é a própria do despertar da industrialização, que é um pormenor essencial para focar essencialmente na temática que nós abordamos, transformação digital. Porque não vamos... Peço desculpas, doutor, lembrar que a transformação
digital no setor jurídico. Exatamente. Transformação digital no setor jurídico. Exatamente. O Pois que é bem. que complementa? Por que é que nós trazemos o aspecto da revolução industrial? Porque a própria transformação digital ou a própria digitalização surge a partir da própria industrialização. O mecanismo como o ser humano começou a fazer o processamento, a automação das tarefas é a partir da revolução industrial. Só para considerar, a sociedade comporta números de evolução. Temos a sociedade 0.1, a sociedade 0.2, a sociedade 0.3, 0.4, que é a sociedade mais industrializada em função da própria revolução industrial. Doutor, eu não quero quebrar o fio lógico, mas eu quero situar aqui os nossos seguidores, os nossos internautas, aqueles que nos acompanham. Nós estamos diante de um jurista, advogado, que trabalha na criação de sites jurídicos. Estamos diante de um jurista, um advogado, que trabalha muitas vezes como design. Só para nós termos uma ideia e contextualizarmos. Exatamente. Estamos diante de um advogado, um jurista, que trabalha com as TICs. Para quê? Para aplicar isso no direito. Quando trabalha como design para o direito, as formações jurídicas e não só. Trabalha como criador de sites para o direito. Então, é alguém que tem uma larga experiência e está dedicado às tecnologias viradas para o direito. Apesar de que o direito nos leva a um tradicionalismo, mas esse é um desafio que hoje é incontornável. Doutor, por favor, estava a falar das diferentes sociedades evolutivas. Então, muito bem. A partir dali, também, ao longo que as sociedades foram evoluindo, em função dos seus números, também a indústria foi evoluindo. E o direito em si também foi evoluindo, porque o crescimento de uma população, de uma sociedade, é codependente com a evolução da própria industrialização. O direito também comportou fases. Direito 0.1, 0.2, 0.3 e 0.4. Atualmente já se fala de um direito e de uma justiça 4.0 e uma justiça 4.5. Mas essa perspectiva da matematização do direito é a questão do número de evolução. Como é que vamos entender isso? Ok, como é que nós vamos entender? Porque assim parece estamos a falar das fases em que a própria sociedade foi evoluindo. Imaginemos. Dos anos até a Revolução Industrial, né? Até a Revolução Industrial, onde surge a própria industrialização propriamente dita, todos os trabalhos eram manufaturados. Estamos a falar da própria manufaturação. E da manufaturação, o direito em si também era quase latente ao processo da manufaturação, a própria justiça, os tribunais, tudo, manuscrito, tudo. Quando se faz a classificação desses tipos, é em função dos processos de automação das tarefas que foram sendo exercidas diante dessa evolução na sociedade. Então, para ir na gênese da questão, só para dizer que atualmente nós estamos numa sociedade 4.0 para Angola, mas para outros países já mais avançados, já estão num direito ou numa sociedade 5.0 que está mais preocupada com a inteligência artificial aplicada na vida humana e torná-la mais humanizada. Nessa perspectiva. Então, o que é que trazemos aqui a temática da transformação digital no setor jurídico? Porque a sociedade angolana, em particular, tem que ater às novas tendências do mundo ou da globalização e da própria industrialização. Os países do segundo e primeiro mundo já falam de automação e digitalização dos processos judiciais. Não sei se consegue compreender-nos. Por quê? Porque quando um Estado quer uma justiça célere
eficiente, justa e transparente, tem que optar pela transformação e automação das tarefas dentro do processo da justiça. Os advogados devem, dentro da sua perspectiva trabalhista, em termos de atuação, também optar pela digitalização, digitalização para eficiência, digitalização e automação para a eficiência dos próprios processos de gestão dos próprios processos judiciais. O que nós queremos trazer aqui é uma perspectiva da importância da transformação digital no próprio cenário jurídico angolano. Por quê? Porque, atualmente, nós não precisamos que o advogado vá a um tribunal consultar um processo. Imaginemos que o advogado, o escritório dele está no Quilamba e o processo está no Tribunal de Comarca de Luanda. Estamos a falar, são quilômetros em andamento. Imaginemos se tivermos um software que faz gestão de processos judiciais, em que o advogado, a partir do celular, recebe uma notificação de que foi notificado para o dia X, está em audiência. Imaginemos, o advogado, por intermédio do software de gestão integrada de processos judiciais, não se precisa ir no tribunal para fazer remessa de uma petição inicial. Nem de uma contestação, nem requerer qualquer ato dentro do processo, quer em jurisdição civil, quer em jurisdição criminal. Por que é importante a transformação digital? Porque nós já estamos na era digital, estamos a ver a febre das inteligências artificiais. Então, trazemos essa perspectiva do ponto de vista vago, geral, não vago, geral, para nós compreendermos a necessidade que a transformação digital é premente, é um precedente, porque, do ponto de vista macro, o Estado angolano também está preocupado com a transformação da própria administração pública digital. Um exemplo prático é a disponibilidade de mais de 300 milhões vindo do Banco Mundial, que injetou em Angola para acelerar o processo da transformação digital da administração pública de Angola. O que implica que o instituto responsável pela modernização do próprio Estado angolano, que é o IMA, está preocupado, e só para a título de, já lançou um concurso para a contratação de consultores externos ou internos para compra de aquisição de bens, serviços para enxertar no próprio aparelho do Estado. E para nós advogados, como é que nós podemos nos adaptar no âmbito dessa transformação digital? É simples. Nós temos a inteligência artificial que hoje está a ganhar lugar na elaboração das peças processuais. Temos escritores de advogado que atualmente já adotam software de gestão de processos. Uma automação completa, até software de cálculo de honorários. Interessante. Por hora, já calcula o tempo que o advogado trabalha no processo e depois fazer a estimativa, calcular o valor que deverá cobrar ao constituinte. Os doutores já têm estado a passar essa experiência aos escritórios? Temos tido sim. Era supostamente não. Era previsível. No mês de maio, dia 29, fazemos o lançamento ou a realização do primeiro fórum, Angola Laos Fórum, que o tema principal é Direito, Justiça e Advocacia 4.0, transformação jurídica do setor jurídico. A partir deste fórum, queríamos consciencializar a comunidade jurídica a importância e a pertinência da transformação digital para o setor jurídico, quer na advocacia, quer essencialmente nos três órgãos essenciais para a administração da justiça, Ministério Público, tribunais e órgãos auxiliares da própria administração da justiça. Muito bem. Doutor, a questão que se coloca é a transformação digital no setor jurídico pode tornar a justiça mais justa ou mais rápida? Mais célere. Por quê?
temos que observar o artigo 29 da Constituição da República, o acesso à justiça e acesso efetivo à justiça. Né? Pois. E traz aqui uma questão da própria celeridade processual. Nós, neste momento, existem processos que foram intentados em 2020 que até agora não têm decisão. Se não falar de tempos mais recuados, não é? Se não falamos de 2010 ou Pois 90 é. e tal. Há processos Pois que é, estão a levar anos. 2020 são processos relativamente recentes para a Exatamente. realidade atual. Exatamente. O exemplo claro, doutor, é uma providência cautelar se para tomar uma decisão demorar 3 a 4 meses. Uma providência cautelar. Que o normativo diz que em menos de um mês tem que se prolar a sentença para a providência. Imaginemos o magistrado que tem a facilidade de fazer a gestão dos seus próprios processos. Possivelmente aquela obrigação de sair de casa, escrever a sua sentença, fundamentá-la, e não precisa remeter diretamente ao escrivão para imprimir e fazer chegar e notificar o advogado ou as partes envolvidas. A partir de casa, da plataforma, submete ao secretário judicial e o secretário judicial submete ao escrivão, notifica o advogado a partir do sistema. O advogado vê a decisão, taxa-se as custas de justiça para a própria decisão e retira a certidão de sentença. Rápido, eficiente. Interessante. Mas isto já existe? Já estamos aqui a implementar ou é ainda um sonho? Nós temos, quando falamos aqui já da perspectiva dos desafios da transformação digital, estamos a falar da própria segurança de informação, que ainda não temos, que é mitigado. Mesmo com a IoT que está acontecendo nesse instante, né? Está-se a falar de muita transformação digital em todos os setores, quer os recursos humanos, telecomunicações e até outros setores essenciais da agricultura. Estamos a falar a própria do agrotech, que visa trazer ferramentas para a transformação e eficiência para o gerenciamento dos produtos agros. Né? Também temos isso. Estamos a falar também em termos de resistência na cultura organizacional. Também temos esse desafio para termos aqui em conta que essa resistência é em função da própria cultura digital. Nós não temos uma cultura digital neste momento que possibilita que um técnico de justiça possa aderir diretamente a essa transformação de repente. Claro que é um processo que pode ser essencialmente estimulado a transformação através de palestras, conferências, workshops e por ali. E em termos de implementação, existem empresas que estão a criar softwares para salvaguardar em função dessa corrida da digitalização dos processos. Então, não posso citar quais são as empresas, mas existem já empresas que estão a trabalhar. Mas posso até, já uma que criou um software de gestão do escritório de advogados, a GestUse, né, que é Dr. Irineu Matamba. Pois né, bem, e desde já nós mandamos as nossas saudações ao Dr. Irineu Matamba. Exatamente. Também é alguém que muito tem feito em prol da digitalização do direito. E, claro, devemos sempre dar força, apoiar essas iniciativas. Bem, mas eu gostava que o doutor nos dissesse a vossa experiência, como é que tem sido? A nossa experiência como profissional tem sido bastante simples com o apoio das tecnologias inicialmente. Né? Agora, em termos de obrigações não, em termos de atividade profissional, tem sido difícil. Né? Sabemos que Angola, em si, é a profissão que nós nos incumbimos, o fardo que nós nos incumbimos em representar, é um fardo que deve vir, essencialmente, primar pelo amor, pela profissão, e depois amor ao próximo. E depois é que vem a outras questões que podem essencialmente transmitir essa funcionalidade. Nossa experiência no ramo do direito, essencialmente como promotores de eventos jurídicos e promotores de ações formativas, tem sido bastante gloriosa porque temos realizado sonhos de pessoas, capacitar pessoas que buscam sempre alternativas de se melhorar, reinventar dentro do mercado jurídico.
O mercado jurídico é muito competitivo, essencialmente muito, muito estável, por causa de sempre as alterações de normas, não normas. Cada dia sai uma norma que não conhecemos. Então, nós, essencialmente, como a FD Academy também tem feito, né, procuramos sempre soluções plausíveis com resultados e focos para os profissionais que vêm à nossa procura. E isso tem nos deixado bastante alegre, inclusive hoje, essencialmente, nós conseguimos fechar uma turma de um curso que nós começamos a semana passada e que em declarações e depoimentos de participantes dessa formação, algumas disseram: doutor, muito obrigado por teres pensado na projeção desse curso e realizou aquilo que eu estava à procura, porque havia dificuldade nisso. E esse curso veio trazer a resolução dos problemas que eu tinha. Então, isso me deixou feliz e mais motivado. Nós fazemos sempre cada ato, cada projeto com amor, pensando sempre não em nós, mas a terceiros. E por isso dizemos sempre que nossos projetos não são para nós, são para profissionais que achamos que as nossas instituições de ensino superior nos formam, mas não nos preparam para o mercado. E desta forma, nós, com nossas formações, nossos projetos, trazemos sempre a liberdade de trazer realidades de preparação ou mostrar certas tônicas funcionais para que todos se sintam incluídos dentro do mercado jurídico. Bem, o doutor acabou de falar de um aspecto que se circunscreve na dimensão académica, ou seja, atuação da CEF Juris Academy, certo? Certo. Pois, mas aí também gostávamos que nos esclarecesse essa faceta da vossa atuação. O que é que vocês fazem e quais são os aspectos ou os elementos tecnológicos que têm estado a utilizar e tornando assim um diferencial nas vossas formações. Para já precisamos saber. Exatamente. A CEF Juris, o que é isso, CEF Juris? A CEF Juris é um centro de especialização em formação jurídica, criada na ideia e na projeção de resolver problemas de capacitação profissionais dos técnicos jurídicos, de todas as dimensões. Nós, ao pensar nisso, pensamos também no valor em que podemos ter que nos comunicar com as partes interessadas a se envolver nesse projeto formativo. A CEF Juris, por sua vez, surge como uma salvaguarda daquelas situações, daquelas matérias ou daquelas especificações dentro da faculdade que não deram ou não conseguiram estabelecer. A CEF Juris Academy, do ponto de vista organizacional, do ponto de vista estrutural, é uma instituição de direito angolano que atua na perspectiva de, como é que podemos dizer, de formar e capacitar. E há uma questão que fez, não sei se consigo me lembrar, que meio nós usamos, tecnológico. Sim. Ok, nós usamos tecnologias disponíveis, né? A CEF Juris já comporta um site, temos um site e temos um aplicativo que a própria CEF Juris criou para levar informações sobre os nossos cursos. Muito bom. Nós chamamos da CEF Course. Esse aplicativo foi criado por vocês? Sim, foi criado essencialmente pela empresa de tecnologia que faz parte da corporação CEF Juris. Exatamente. É uma empresa que chamamos da Melaston Tech. A Melaston Tech é a empresa responsável pelo desenvolvimento dos softwares, né? Os softwares e aplicativos e sites. A CEF Juris tem o pendor mais acadêmico e na qualidade de diretor da CEF Juris, então sempre
entrosamos as áreas porque o manjar das duas coisas certas vezes compelem para o bem comum da CFIURS. Então, nós desenvolvemos, por intermédio da Laston Tech, uma solução para todos ter acesso aos cursos. Então, se não for por intermédio do site, vai por intermédio do aplicativo. Se não for por intermédio do aplicativo, vai por intermédio das nossas páginas das redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram e nossos canais no YouTube. Assim conseguimos usar. Usamos sempre também um arranjo, suporte à inteligência artificial integrada nos processos das nossas automação de tarefa. Um software de gestão de cliente. Qual inteligência artificial normalmente usam? Nós usamos as que mais achamos que nos abarcam, né? O chat GPT muita gente usa, né? Pois é. Mas nós usamos um que achamos que tem mais especifica certas em termos de detalhes técnicos e que quando você escreve técnicos jurídicos que você escreve um prompt para lhe orientar como é que deve elaborar uma certa programação e ele consegue essencialmente estabelecer. Qual é nós usamos inteligência artificial? Uma inteligência artificial do Google, né? Chama-se de Gemini. O Gemini. Gemini, que em termos de detalhes específicos ele consegue trazer a resolução. O Gemini é mais inteligente que o ChatGPT? Não considero mais inteligente que o ChatGPT, nem um DeepSpeak também mais inteligente que o GPT, mas aquilo que mais achamos que vai resolver as nossas soluções. Necessidade. Qual é o diferencial daquilo que vê na sua experiência, em que medida o Gemini oferece mais valências, mais vantagens, sobretudo no âmbito do direito, do que o ChatGPT, do que o DeepSeek e outras. Há uma questão. O ChatGPT é uma inteligência artificial não incorporada totalmente ao Google. Não incorporada totalmente ao Google. Já o Gemini é uma inteligência artificial do próprio Google. Okay. O Google, através dos seus sistemas de pesquisa, né, com o Gemini incorporado, ele consegue trazer resultados de pesquisa dentro da sua intervenção do chatbot que sejam mais verídicas e mais consensual. Imaginemos se escrever aqui, Gemini, por favor, me elabore um contrato de compra e venda entre A e XX. Estabelece cláusula X. O Gemini vai te criar um contrato com as cláusulas, o número de cláusulas que você pedir, e possivelmente a lei aplicada com o artigo especificado. E tu vais na lei, vais consultar o conteúdo da lei que vai estar no contrato. Nessa senda, o contrato elaborado ou criado pela inteligência artificial, no caso do Gemini, é totalmente fidedigno e sem erro? Ou precisa ainda assim da supervisão humana? O contrato não é totalmente fidedigno, mas na sua parte, estamos a falar em termos de compatibilidade daquilo que são as expectativas da elaboração do contrato, estamos a falar em 70%. Pode trazer e reduzir o tempo de feitura do contrato. Imaginemos, para elaborar um contrato de compra e venda de um imóvel ou elaborar um contrato de cooperação entre empresas, estamos a falar de propriedade societária, um contrato um contrato de tecnologia. Se tu ires no Google pesquisar modelos de contrato de tecnologia, ou se ires na rede laboral pesquisar um contrato de trabalho, possivelmente vais encontrar um modelo. Pois é. Okay. A partir do modelo, você vais redigir. Quanto tempo vai levar para terminar aquele contrato? Elaborar cláusulas por cláusulas, texto por texto. Com o Gemini, basta colocar o objeto do contrato, as cláusulas que tu queres, a identificação das partes, as definições daquilo que você quer e automaticamente ele gera o contrato. Mas isto já é o que as outras inteligências artificiais também fazem. Não. Nesse aspecto, o Gemini tem uma especificação que eu, na minha opinião, acho
técnico consensual com a expectativa. Melhor que as outras? Melhor que as outras, não. Eu não considero mesmo. Para mim é o razoável, que eu acho que em termos de urgências, quando eu tenho urgência, olha, preciso elaborar um contrato, ok. Pego os fatos, pego a identificação, gero, vejo se está bom, ok. Analiso a linguagem, a empregabilidade, porque as inteligências artificiais precisam de chamados de prompts. Os prompts são as codificações. Importante esclarecer isso que Exatamente. Os nossos seguidores, que Exatamente. são prompts. Prompts são descrições, né? São descrições ou textos que o autor escreve para orientar o que está a pedir. Imaginemos, tu queres pedir pesquisa quem é Domingos Fernando Feca. Biografia, perfil profissional, tudo isso. Uhum. O prompt, logo que você escrever no chatbot dele, ele vai te dar aquilo que você pede. E depois vais confrontar com... E as inteligências artificiais normalmente só recolhem aquilo que tem disponível de ti dentro do sistema de rede de internet. Tudo que o doutor disponibilizar sobre o doutor na internet, então é aquilo que vai buscar. Possivelmente vai acrescentar alguma coisa que já viu ou participou no Fórum X, então podes conseguir. Então, o prompt é quase uma... como é que digamos? Um guia para, essencialmente, teres para solicitar um pedido às inteligências artificiais. As inteligências artificiais não funcionam sozinhas, né? Elas funcionam com um mecanismo humano para sim acionar e fazer as suas tarefas. E atenção, elas não vão substituir posto de trabalho. Elas vão ajudar a acelerar a eficiência operacionais dos postos de trabalho. Interessante. Exatamente. E aqui coloca-se a questão de sabermos se o direito do futuro será escrito em linguagem jurídica ou em códigos de programação. O que é que antevê diante disso? A antevisão do mundo relativamente ao próprio direito, e isso vai variar essencialmente de cada ordenamento jurídico estabelecido em cada Estado, mas a dimensão do próprio direito e da própria sociedade está cada vez mais a ser digitalizada. O direito não vai ser codificado em linguagens de código propriamente dito, mas os manuais sempre vão continuar, as leis vão continuar, os manuscritos vão continuar, mas há uma importância que chamamos da aceleração e automação das tarefas no exercício da própria atividade jurídica. Só isso. Pois bem. Não vamos tirar lugar do parlamento em elaborar leis, não vamos tirar lugar à interpretação. A interpretação para o técnico, para o jurista é essencial, para o advogado é essencial, porque é o advogado que faz a narrativa ou que elabora a perspectiva de qualquer ação judicial. Né? Mas parece que agora até mesmo a inteligência artificial já interpreta, não é? Pode, se você lhe pedir para interpretar. Nós podemos pedir, olha, interprete o artigo tal, interprete o contrato tal. Exatamente. E depois procure apresentar-me um parecer. A inteligência artificial ainda assim? Pode fazê-lo, sim. Pode fazê-lo, mas do ponto de vista técnico e hermenêutico não estará na mesma capacidade que a capacidade humana. Daí a necessidade de haver essa fiscalização humana. Essa fiscalização. Por isso, se fala já de ética na aplicação da inteligência artificial. Pois bem. Né? E um dos temas que seria abordado no Angola Laos Forum é sobre a ética aplicada no exercício, a ética aplicada na inteligência artificial no exercício da advocacia. Então, é uma perspectiva muito inovadora e, por exemplo, no Brasil. O Brasil, atualmente, existe um sistema muito avançado. Existe um software chamado Mais Jurídico.
A Mais Jurídico é um software que integra tudo. Como assim? Tudo como? Imaginemos, tens um processo novo ou o tribunal te nomeia como oficioso de um processo. Ao abrires, fazer o login naquela plataforma, te possibilita automaticamente ter acesso aos tribunais federais disponíveis. Estamos a falar, imaginemos. Até a própria ordem já te possibilita os processos de oficiosidade ou processos de patrocínio judiciário. Também te possibilita. Ou tu mesmo, a partir daquele software, fazer a gestão dos teus processos, que é mais jurídico. É um software que, do ponto de vista, eu tive a oportunidade de testar, te notifica dos prazos, você consegue colocar todas as partes, faz a análise, retira relatórios de cada caso, resumidamente. Depois, consegue, essencialmente, a partir do software, gerir faturas, calcular o tempo de trabalho que o advogado vai ficar, ou vai trabalhar no processo, inserir todas as partes até o juiz que está a julgar o processo. Qual o perigo que antevê do uso da inteligência artificial no direito? Não acha que, de algum modo, há um risco de a inteligência artificial substituir muitos advogados? Como advogado não sente esse perigo? Por exemplo, as pessoas, em vez de consultarem um advogado, irem simplesmente ao ChatGPT ou ao Gemini, DeepSeek e outras inteligências artificiais e procurar, apresenta a sua questão, a sua preocupação e lá tem uma resposta. Não acha que há este perigo das pessoas limitarem-se a isso, buscarem essa forma mais até barata de resolver Os problemas. os seus processos, as suas situações que carecem de uma intervenção de um especialista do direito, porque muitas vezes o jurista demora, é caro, às vezes o jurista fica aí a enrolar, há essa acusação que também recai ao jurista e advogado, sobretudo. Então é melhor ir para a inteligência artificial, perguntarmos diretamente à inteligência artificial, vai nos dar uma resposta. Olha, tenho um caso, vai lá, divórcio, o que é que me oferece dizer? A inteligência artificial nos dá uma resposta. Qual é a base legal? A inteligência artificial nos dá uma resposta. Não acha que é esse perigo? Depois, doutor, independentemente... haver uma espécie de um reducionismo artificial da profissão do advogado? Não, acredito que não, porque a advocacia, as leis em si, são criadas em função da uniformização da existência da sociedade atual. Vamos só pensar. A cada lei que se cria é sempre um fato social que surge. Estamos a falar dos três elementos os elementos da criação da própria lei: antropológico, histórico, social e até filosófico. Imaginamos, criou-se agora a lei sobre a lei da cremação, que possibilita e dá oportunidade que os angolanos possam cremar corpos. Acompanha a realidade de outras realidades para implementar aqui em Angola. Também por causa da Covid também permitiu criar essa lei. Mas isso aqui não substituiu os enterros normais. Certo? Então, para o advogado também é o mesmo. Estamos a falar de adaptabilidade. Nunca, em nenhum momento, a inteligência artificial vai retirar a posição do técnico jurídico, especificamente advogado. Porque a configuração do próprio Estado da Justiça é tripartida. Ministério Público, juiz e o advogado de outra parte para fazer a contraparte. E isso, por sua vez, nenhum
cidadão pode até pesquisar para o seu entendimento, mas o advogado sempre estará ali para dar o suporte técnico profissional. Porque o conhecimento técnico processual cabe ao especialista, que é o advogado. A inteligência artificial simplesmente vem para resumir as coisas, né? Para dar maior clareza e pronto, também automar e não só. Mas substituir o advogado só vai substituir o advogado que não está ou não quiser se preparar em função da nova era. Porque a nova era do direito, globalmente, é digital. É digital. A questão que se coloca, doutor, a nova era do direito é digital. Mas quando estamos a falar dessa era digital, resumimos tudo na inteligência artificial, do chat GPT. É muito mais do que isso? Ou É muito mais do que isso. então, Estamos o a que falar de muita coisa. Automação de processos. automação de processos. Ok. Não está aí também a inteligência artificial? Não, a inteligência artificial entre partes. Estamos a falar da própria criação de softwares que permitam a gestão de processos judiciais. Ok. Estamos a falar também da digitalização dos processos judiciais. Software para gerir os processos judiciais. Imaginemos, tribunal. Tem um software que gera os processos judiciais. Em que o técnico de justiça ou o oficial de justiça acessa, envia notificações, envia correspondência, envia cartas precatórias, carta rogatória a outras entidades a partir deste software, que não precisa necessariamente estar vinculado à inteligência artificial. Claro, a inteligência artificial pode, em parte, estar incorporada para aceleração e criação de novos mecanismos e dar aquela sutilidade mais prática, mais célere, mas a toda base, a inteligência artificial tem também o seu papel fundamental. Né? Estamos a falar essencialmente na elaboração de contratos, mas também já está regularizado ou regulado. Nem toda a inteligência artificial, estamos a falar essencialmente dos blockchains e contratos inteligentes, Blockchain. e contratos Muito inteligentes. interessante. Exatamente. É uma expressão que está muito em voga. Blockchain. O que é isso, blockchain? Pois é. Ok, os blockchain são tecnologias que garantem maior segurança e transparência em registros judiciais e documentais. É medida de segurança. Ok. Medida de segurança. Vamos dizer que é uma medida de segurança. Eu não sou técnico especialista em gestão informática, né? Em função dos conhecimentos que temos sobre o mapeamento da normatização do próprio direito digital, então conseguimos aqui saber que os blockchain têm um papel fundamental naquilo que é o processo da regularização e da segurança da própria tecnologia. Os blockchain visam garantir esse todo fortalecimento. É quase um antivírus, né? É quase um antivírus que visa salvaguardar a segurança de documentos, contratos, conforme tudo isso. Também é uma prática que não podemos fugir, é uma prática da qual não podemos fugir, é as assinaturas digitais. As assinaturas digitais estão muito em voga. Isto, há quem resista a aplicar isto. O que é que lhe parece? Poderemos ter processos em que a assinatura digital passará a ser a regra, Okay. ou iremos perspectivar para mais 10 anos a assinatura tradicional. Ok. O que lhe parece? Nós até o momento já temos a figura de assinatura digital, que a própria legislação já traz isso. Né? A questão é a implementação
das assinaturas digitais para conformização dos atos. Um exemplo prático é o caso do próprio BNA, em que, por sua vez, por intermédio de uma assinatura digital reconhecida, né, a partir do próprio do governador do BNA, então estampado em todas as moedas, quer digitais, quer físicas. Falamos também, essencialmente, nos contratos. Há empresas que já usam assinatura digital através de um sistema de gerenciamento de assinaturas. Em que lá tem uma base de dados biométrica que possibilita a identificação. Mas não há risco desse mau O uso risco das estamos a falar, assinaturas? estamos a falar própria proteção de dados. E a lei da proteção de dados é muito clara. Já protege todas as questões relativamente a esse risco. E por isso falo aqui em termos de consultor de conformidade, toda e qualquer instituição pública ou privada que faz a empregabilidade de novas tecnologias no processo operacional deve essencialmente ter um especialista em conformidade para assegurar que os processos ou as bases de dados dentro daquele processo não possam ferir qualquer direito de terceiros. Muito bem. Doutor, outra dimensão da transformação digital, uma outra ferramenta, diríamos assim, tem que ver com legal design ou visual law. Ok. Doutor, podíamos dizer que o doutor é exatamente alguém, diríamos, um perito ou alguém que está focado nesta área concreta? Exatamente. Eu não estou focado, mas em função daquilo que é gerenciamento de projeto jurídico, e cada projeto jurídico nós criamos sempre uma logomarca. E essa logomarca, por sua vez, comporta uma identidade. Criamos sempre uma nova identidade e cada marca nós registramos no IAP. E as logomarcas, os logotipos e isotipos, né, têm seu valor, quer econômico, e também posso dizer isso aqui em função da tutela das marcas, né, que comportam, das marcas e dos logotipos, em termos da lei da propriedade industrial e propriedade intelectual, que comporta essa situação. Nós, como aventureiros em designs gráficos, né, certas vezes, sempre procuramos aqui transmitir maior visibilidade das marcas para assim trazer um visual que possa agradar a todos, mas sempre com a segurança que se deve ter dentro das logomarcas, logos laus, ou assim que se adequar chamar-se. E se for conveniente, então temos a nossa, como é que nós podemos dizer, a nossa empresa responsável pela criação de toda a identidade. E normalmente as identidades, quer para escritórios de advogados, empresas ou particulares, obedecem procedimentos de identidade visual para comportar um processo de criação de autoridade face à marca que vai ser criada. E tem estado a ser bem solicitados a nível dos escritores? A nível dos escritores... Ou alguma resistência de organização nesse sentido? Exatamente. Aqui vamos entrar já na advocacia digital e marketing jurídico. Porque os escritores têm resistência em aplicar marketing jurídico. Confundem sempre com publicidade. E publicidade é diferente de marketing jurídico. Dizer que nós tivemos o nosso último podcast foi com o Dr. André César, e já tivemos uma conversa ligada ao marketing jurídico digital. Exato. Digital e tradicional. Para aqueles que não acompanharam, por favor, já está disponibilizado, não? Já está disponibilizado no YouTube. Aceder ao nosso YouTube, ao nosso canal do YouTube, FDUs Podcast, para poderem então acompanhar este episódio. Mas, posso voltar a palavra
ao Dr. Milasson John, dizer que nós somos F Juris. Para aqueles que quiserem aceder aos nossos serviços, lembrar que nós somos a Academia de Formação, nós somos editora, somos livraria e somos podcast. O nosso projeto foi constituído na medida em que a Academia pensa, a editora escreve, a livraria comercializa tudo aquilo que se escreve e, claro, o podcast faz toda essa função de publicidade e nessa confluência, nessa harmonia, levamos então ao conhecimento do direito e realizamos o descolonizar o conhecimento jurídico. Então, por favor, todos aqueles que quiserem apoiar a nossa causa, adquiram os nossos livros editados por nós e aqueles livros que são dos nossos parceiros. Nomeadamente temos aqui Código Penal, Código Processo Penal, editado pela F Juris Academia, F Juris Editora, posso termo. Temos aqui esta obra do Dr. António Napoleão. Esta é uma obra com título Resumo de Direito Comercial e Sociedades Comerciais. Portanto, são obras que estão disponíveis, exclusivas, na F Juris Editora. Mas temos outras obras dos nossos parceiros. Temos aqui o livro do Dr. Bangula Kemba, Crimes cometidos no exercício de funções públicas e em prejuízo de funções públicas no Código Penal angolano. Também nós temos a nossa área de livraria presente a comercializar os livros dos nossos parceiros. Bem, Dr. Milasson John. Viva. Bem, nós temos daqui a nada um momento muito esperado, que é o Mito e Verdade, mas gostávamos que nos pudesse então concluir com alguns aspectos que deixou pendente, por favor. Exatamente. O que nós temos essencialmente atualmente na profissão jurídica em termos de gestão de escritório, a questão da própria identidade, logotipos, associada a um processo de marketing jurídico digital ou físico, né? Ainda temos muitas limitações, porque a própria lei da publicidade ou instrutivo da publicidade proíbe publicidade, mas não marketing. A própria lei da advocacia proíbe publicidade, não marketing. E a nossa obra, possivelmente, se não for lesar aqui o princípio da publicidade, a nossa obra, Marketing Jurídico para a OBES, né, para a Ordem dos Advogados de Angola, é um e-book que está disponibilizado na Cubeta. Nós escrevemos passo a passo quando é que a publicidade ou marketing ou a publicidade em si é proibido nos termos gerais da Ordem dos Advogados ou da Lei da Advocacia ou os instrutivos. O que se faz atualmente é que muitos advogados têm essas limitações, ou medo ou de falta de conhecimento. Porque o processo de marketing gera autoridade para o advogado. Eu, particularmente, falo muito sobre criação de autoridade profissional. E criação de autoridade profissional, atualmente, boca a boca, físico a físico, os mais velhos já fizeram. Dr. Sérgio, Dr. Essencialmente Beja Satula, muitos doutores que atualmente já fizeram seu marketing tradicional, tica-tica, que todo mundo passava a palavra, outro passava, já o fizeram. Nós estamos numa hora de adaptabilidade das novas tendências digitais. Então, essa era digital trouxe com ele uma ferramenta muito importante, marketing jurídico ou marketing digital. E esse marketing digital é associado também ao jurídico, por forma a permitir ao advogado, por intermédio da sua capacidade intelectual, gerar, criar conteúdos, assuntos que possam estabelecer uma conexão com um público mais amplo a partir do mecanismo digital, redes sociais. Muito bem. Exatamente. Pois, nessa perspectiva do marketing jurídico, que é uma das ferramentas da própria transformação digital no setor jurídico, temos também as plataformas de mediação e arbitragem online.
Ok, estamos a falar a própria advocacia digital ou arbitragem digital. Pois bem, A doutora Sofia Vale fala muito expert, essencialmente, atualmente já estão muito a falar, essencialmente através das câmaras de arbitragem de Portugal e outras câmaras que possibilitam as transações, e também em função da Convenção de Washington sobre a arbitragem, que já possibilita essa situação. A própria arbitragem digital é permitida em caso de impossibilidade digital. Online. Exatamente. Em caso de impossibilidade de as partes se encontrarem fisicamente. Também aconteceria na própria justiça. Imaginemos, num tribunal, se a parte citada não estiver em Angola, o advogado tem que justificar a ausência da parte citada. Nesse caso, o advogado que representa tem que justificar. Se a justificação não colher, o tribunal pode multar. Mas, e é um caso concreto que aconteceu, fomos citados e a constituinte não estava em Angola. Nós trazemos um mecanismo para a constituinte participar. Interrogatório via online. pois bem. Colocamos o computador via Zoom, a constituinte da parte. O juiz a ouvir e a ver a constituinte. Não, a mesma é considerada como ausente. Continua a ser ausente. Ausente. Ela foi notificada sim. Mas a impossibilidade dela de vir fisicamente. Então o juiz, nós perguntamos, então o juiz podia sair da sua esfera, podemos considerar como uma pessoa doente. Então sai da esfera, vai interrogá-la onde está. Então, nós trazemos um mecanismo para poder dar celeridade na própria justiça. Então, só quer essa pessoa, então ainda não estamos preparados para o efeito. Então, é uma questão de nós cultivarmos uma cultura de digitalização e de celeridade processual. Porque com a digitalização dos processos judiciais, doutor, isso aqui é fato, nós vamos ter transparência, nós vamos ter eficiência. As corrupções dentro dos tribunais vão acabar parcialmente. Vão acabar ou Vão acabar. Porque ou a corrupção vai ser também com inteligência e com transformação digital? Não, porque o fim último da transformação digital dentro desse setor é para trazer transparência nos atos. E uma questão que aqui se coloca é: quem deve liderar essa transformação digital? Nesse caso, assim, Diríamos que o jurista ou o especialista em tecnologias de informação? são duas pessoas que devem andar de mãos dadas. O jurista tem de se transformar Não pode se em transformar. especialista em tecnologia de informação? Não é necessariamente se transformar, mas sim compreender que a tecnologia é necessário, que vai precisar do especialista em tecnologia para lhe informar sobre como é que funciona o processo e criar soluções jurídicas, tecnológicas para as atividades jurídicas. Então, o que é? As empresas de tecnologias devem estar prontas para trazer soluções tecnológicas jurídicas para o setor. Qual é o papel das universidades? O papel das universidades é incluir, essencialmente, as cadeiras de direito digital dentro do seu plano curricular, que não temos. Né? Não obstante, nós estamos na época dos últimos smartphones, que todo mundo usa. Hoje o computador reduziu disso para um telefone simples. Aí conseguimos fazer tudo, assistir aula, fazer provas, tudo. Bem, na sua perspectiva, doutor, daqui a 5 a 10 anos, quais são as competências que um jurista deve ter para se afirmar no mercado? Anteriormente era inglês, falar inglês e manejar o computador. Né? Anteriormente. Hoje já não? Ainda continua, mas a exigência triplicou. Agora tem que dominar a própria
tecnologia, não 50%, mas 30% que lhe permita exercer devidamente a atividade profissional jurídica. Há quem diga que até as línguas estrangeiras já estão a ser substituídas pela inteligência artificial, daí o jurista não precisar aprender, Ah, porque a inteligência artificial agora faz tudo. a Concorda inteligência com isso? Não concordo. É mitigado, doutor. Para mim é mitigado. Porque as inteligências artificiais facilitam em termos de tradução, não tradução, linguagem, não. Facilitam. Então, estão a dizer agora que o novo iOS da Apple, iOS 26, já vai trazer uma configuração que permite a tradução assim simultânea. Exatamente. Em simultânea de conversas para Por acaso, diferentes línguas. exatamente. Por acaso já existem aplicativos, doutor. Fazem isso. No meu celular, eu tenho essencialmente 4 inteligências artificiais. 4. Quais são? Eu uso aqui. Quais são as inteligências que Eu uso aqui. um jurista, Não, um jurista não, senão vamos especificar muito. um advogado, como o doutor, precisa de tudo isso? Eu preciso através da conformação, simplesmente. Às vezes precisa de conformação das inteligências. Não é exato, porque a nossa base de dados de conteúdos para Angola, em termos de conteúdo divulgativo, matéria jurídica, não é exata. Não sei se consigo precisar. O que é que acontece? Se você no chat GPT pesquisar, pega a lei X, artigo X, faz uma descrição ou elabora uma fundamentação para um caso dessa natureza, né? Ele vai te buscar numa outra lei, possivelmente, né? Estamos a falar de erros, a margem de erros, né? E a margem de erro é sempre cotada. Então, nós contamos sempre com a margem de erro em termos de inteligência artificial. Não existe uma inteligência artificial exata que pode resolver uma solução toda, né? Mas é sempre necessário consulta. Eu uso outras inteligências artificiais, além do Gemini, o DeepSeek, que possibilita também, tem aí um estrondo descritivo muito, em termos de conversa, muito bonito. E também tem um Perplexity, né? Uma inteligência artificial que possibilita você interagir com ela, né? Por intermédio de voz. É só lhe dizer, Perplex, escreva sobre direito empresarial. O ChatGPT também faz isso. Essa aqui. Ok. O ChatGPT faz igual. Ok. Só Qual um é o exemplo. diferencial? Perplex cria um podcast chamado. Envolve comparar as taxas de variação entre duas ou mais variáveis. Você olha como pequenas mudanças em uma variável afetam outra. Geralmente, isso é muito Ela te dá resposta por causa disso. para entender como o Você não sistema precisa, muda é só falar, conversar com ela e ela vai te respondendo. Depois ela cria um histórico de conversas, né? E pronto. Possibilita assim a limitação e o tempo, né? Essa aqui é o Perplex, né? Que eu uso muito. Eu uso também. Tem o Gemini, que possibilita, mas o Gemini, quando você pesquisa aqui, é mais por escrita, ele vincula mais por prompts. Não tem o áudio, não tem o áudio. O áudio tem, mas é mais, para te dar uma exatidão, é prompts. O prompt tem que ser bem descritivo. Podes até escrever, nem sempre a inteligência artificial compreende as vírgulas que nós queremos transmitir numa determinada frase. Então, sempre vai escrever corrido. E pronto. Muito bem. Então, estamos nessa senda. Esse desafio que todo profissional de direito deve atender. A capacitação e as competências daqui para diante, doutor, vão passar a ser observadas no contexto tecnológico, em termos de manuseio tecnológico. Estamos a falar atualmente dos crimes cibernéticos que estão a acontecer constantemente. Isso é tecnologia, doutor.
como é que o advogado vai entender como é que funciona um crime cibernético se não domina a tecnologia? Pois bem. Então, há essa necessidade de saber. Sobretudo, há uma febre, não é? Dos crimes por meio das criptomoedas. Exatamente. Há uma febre que cada vez mais pronto, vai gerando novos modelos de crimes. Exatamente. E é preciso que o advogado esteja atualizado. Esteja atualizado a correr para atrás. defender ou acusar, né? Pois bem. Então, Tem de é nessa tem de perspectiva. estar. É nessa perspectiva que nós advogados e profissionais de direito devemos estar sempre atualizados. Até a própria matéria de compliance, doutor. O Pois bem. compliance, atualmente, a tecnologia está sempre integrada. Ao Vamos ver. compliance. Compliance. Imaginemos. Em Angola existe uma plataforma chamada Camper, que é uma plataforma de compliance angolana, criada por uma empresa angolana, essencialmente de uma pessoa muito, muito conhecida. O doutor conhece, a doutora Nádia Feijó. E essa plataforma usa a base de tecnologia. Muito bom. Né? Usa a base de tecnologia. Então, imaginemos uma ANF se juntou com uma empresa de tecnologia para resolver uma solução jurídica, que criou um software de compliance. Então, é só vermos aqui uma similitude, um casamento do direito e a tecnologia que vai estar sempre. Até para direito, tecnologia, direito, justiça, direito, advocacia. Isso tudo. Então, são três: advocacia, direito, justiça. Isso tudo vão sempre estar a comportar-se de maneira que ninguém sobe mais que o outro. Todos vão subir em conjunto e até a própria tecnologia vão sempre evoluindo em função daquilo que é a evolução da sociedade. Interessante. Bem, doutor, estamos agora a entrar no nosso jogo mito e verdade. Certo. É simples, nós vamos apresentar algumas questões para a sua reflexão e para o doutor nos dizer se entende ser mito ou se entende ser verdade, podendo ou não fundamentar. Então, vamos. Sim, doutor, podemos. Ok. A primeira questão que se coloca no nosso jogo mito e verdade é: a tecnologia pode substituir totalmente o trabalho de advogados e juízes? Bem, na sua abordagem até já foi falando, mas só para consolidar a aula, então gostávamos que nos dissesse se é mito ou se é verdade. Ok. É mito. A tecnologia não pode e não vai substituir a função ou o trabalho dos técnicos ou dos profissionais de direito. Ok. Certo. Outra questão. A digitalização do sistema judicial acelera os processos, mas pode comprometer o direito à ampla defesa. Mito ou verdade? Verdade. Mas num duplo sentido. Não vai comprometer o direito à ampla defesa, porque a ampla defesa será estabelecida através do critério da própria digitalização, em função dos softwares de gestão dos processos judiciais, que vai permitir que em tempo útil os advogados consigam submeter peças, quer petições, contraditório, requerimento, reconvenções e outros tipos de peça que possa possibilitar essa ampla defesa estabelecida na lei. Muito bem. Depois temos aqui: o uso de inteligência artificial no direito pode reforçar discriminações já existentes na sociedade? Mito ou verdade? Saber quais tipos de discriminações, essencialmente, para responder se é mito ou verdade. Bem, a área técnica pede que o doutor se aproxime mais ao microfone. Obrigado. Bem, vamos colocar bem, as discriminações que nós podemos aqui trazer a nível
religioso, a nível das ideologias políticas, a nível mesmo também de cada dos clientes para o advogado, conforme as suas posses, rico, pobre, enfim, o que é que se lhe oferece dizer? Ok, eu vou dar um exemplo prático de um advogado de renome da América Latina, um dos maiores, uma das melhores figuras do direito da América Latina, Dr. Nelson William. Dr. Nelson William é um advogado que iniciou o escritório à base de funcionamento, toda a integração dos seus processos é a base de uma infraestrutura tecnológica bem firmada. Muito bem firmada. Os processos são submetidos de um advogado para o outro através do sistema de login, trabalho, submete, remessa, tudo isso. Em nenhum momento a inteligência artificial vai criar um cariz discriminatório no exercício ou no próprio advogado que exerce a advocacia. Porque a inteligência artificial visa, quando bem usada, agora sim, quando bem usada, transforma o advogado em uma estrutura que se compromete com a celeridade, se compromete com a estabilidade e se compromete com, como é que dizemos, uma verdadeira vontade de fazer justiça. E isso, por sua vez, para mim, em particular, não cria um ato discriminatório. Cria uma facilidade de nós, advogados, estarmos dentro daquilo que é o funcionamento das novas tendências tecnológicas. Muito bem. Nessa senda, doutor, outra questão. A maioria dos operadores jurídicos em Angola já está preparada para lidar com as ferramentas digitais? Mito ou verdade? A maioria está preparada para lidar com as ferramentas digitais. Portanto, é uma afirmação. Uma afirmação, ok. A Mito maior, ou verdade? se está preparada, não. Então, ainda estamos muito aquém. Nós estamos muito aquém porque nós temos resistência em termos de estrutura organizacional. Se pedir a um escritório para fazer a incorporação do software de gestão do escritório, claro que o escritório ainda, mesmo em termos de composição de infraestrutura documental, nós temos ainda problemas. Há escritórios que nesse momento estão abertos em nome individual, não tratam o escritório como uma instituição propriamente jurídica, tratam mais como uma instituição pessoal, em que o único fim dela é mesmo simplesmente angariar clientes, sem ter a necessidade de criar uma infraestrutura robusta que possa atender às capacidades da própria sociedade. Porque abrir um escritório é essencialmente ter a noção de que essa estrutura que eu estou a criar visa criar uma sustentabilidade para a administração da justiça. Porque não só o fulano que é advogado, mas aqueles que vão vir seus associados, faz criar uma estrutura. Então, digo que nem todos os advogados estão preparados, porque ainda até o próprio marketing tem resistência a aplicar na vida profissional. Creio que nós temos problemas de autoridade. Como advogados ainda, muitos têm problema de autoridade. Sabem muito, nós sabemos muito, estudamos muito, mas temos problema ainda de autoridade. Ok. Exatamente. Outra questão. Um tribunal digital pode ser mais transparente do que um tribunal físico? Na verdade, na empregabilidade das tecnologias, nas tecnologias na área de direito, não vai essencialmente excluir o tribunal físico. Porque o tribunal, quando nós epitetamos de tribunal digital, estaríamos aqui a criar uma outra figura que só vincula ou só funciona no digital. Então, o que nós falamos
quando nós trazemos aspectos de transformação digital, trazemos incorporar a tecnologia a uma infraestrutura que já existe e que possibilita na administração e na aceleração dos processos judiciais. Então, como é que vai vincular aqui o processo da própria transparência e celeridade? Através da eficiência que os processos vão ter na sua tramitação. Porque, nesse momento, os nossos tribunais não são eficientes. Muito bem. Continuando. A ausência de infraestruturas tecnológicas é o maior obstáculo à transformação digital no setor jurídico angolano? Mito ou verdade? Verdade. Nós não temos infraestrutura digital, mesmo com os nossos satélites que dizem que temos. ANGOSAT 2. Ainda assim, temos suficiência de internet, temos insuficiência de infraestrutura tecnológica, até os computadores dos tribunais ainda são possivelmente computadores de aquisição, aqueles computadores que só servem para imprimir, escrever no Word. Não têm grandes capacidades. Exatamente, porque se nós tivermos em conta investimento de uma infraestrutura propriamente dita, né? O IMA, já disse, o IMA, Instituto de Modernização Angolano, que está a levar a cabo o processo de transformação digital do próprio aparelho do Estado, investir essencialmente mitigar a questão da infraestrutura tecnológica em todos os aspectos, essencialmente na própria justiça, creio que nós vamos ter aqui uma situação. Estes 300 milhões de dólares que o Banco Mundial capitalizou para Angola, acelerar o processo de transformação digital, deve ser essencialmente, de certa forma, bem empregada e pensar também na justiça como um mecanismo. Por quê? A doutora Isabel dos Santos disse uma coisa muito importante, a engenheira doutora Isabel dos Santos, disse que a transparência nos tribunais angolanos possibilita e atrai investimentos externos. Porque se nós não tivermos uma justiça transparente em que um estrangeiro não se sinta confortável nem à vontade com a nossa justiça, claro que nós não teremos pessoas saindo de fora, porque o que atrai um estrangeiro, um investidor externo é a própria, estamos a falar, o sistema de justiça. Mesmo se tem a modalidade da convenção de arbitragem, está vinculada nesses aspectos, é assim, a justiça. Quando o problema for para se resolver em Angola, como é que Angola vai resolver o problema? Transparência. Muito bem. Exato. Muito interessante esta abordagem, mas não terminamos. Outra questão, do mito e verdade. A digitalização do direito elimina a necessidade de códigos legais, escritos e físicos? Não. Essa foi. Então, mito é mito. É mito. Não, é mito. É mito. Outra questão. A ética profissional deve ser revista para acompanhar a nova realidade digital na advocacia? Deve. Mito ou verdade? Verdade. Verdade. Temos que ter uma ética e deontologia do advogado que acompanhe as a transformação digital. A transformação digital, porque o Brasil já tem um código de ética mais atualizado que a nossa, porque o Brasil atualmente já saiu do direito 4.0 e se o doutor lembra, no processo da simplificação dos processos administrativos, o Estado angolano publicou um aspecto muito importante, Justiça 4.0. Se pesquisar na internet, vais encontrar esse nome, Justiça 4.0. É a partir dali que o Estado angolano começou o processo de implementação da transformação digital no setor. Mas nós já estamos na Justiça 4.0? Aí está, nós temos, a questão é... Significa que já estamos... Nós estamos já bem avançados, não? Já estaríamos, senão, ou só estamos a criar, digamos, classificações que não se adequam àquilo que é a nossa transformação digital. É como um hotel, queremos colocar aí uma pensão, vamos colocar 4 estrelas. 5 estrelas. Vamos pôr 5 estrelas a uma determinada pensão que não tem grandes condições. Exato. Porque acho que, a falar de uma justiça 4.0, estaríamos a querer dar uma qualificação que nós ainda não temos. Ou será que já temos? Não temos ainda. Temos ainda. Mas o Estado angolano criou essa figura.
Já está. Já. Já está na lei. Se formos... Justiça 4.0. Exatamente. Mas, eu acho pronto, que é um mas regime... 4.0 a maneira de Angola, né? É a maneira de Angola. Maneira de Angola. Os dois simplifica, acredito que foram, chama Simplifica 2.0, que sabia-se que ainda não estávamos essencialmente na capacidade de termos uma estrutura de Simplifica assim 4.0. Mas o 2.0 está a funcionar da melhor forma. Simplifica todo o processo burocrático, isso tudo. Já não é preciso. Agora, imaginemos, o SME, e uma coisa que o SME fez recentemente, criou uma plataforma de agendamento e inserção de documentos para tratar passaporte. Interessante, pois é. Mas, o que é que acontece? No setor jurídico, nos tribunais. Nos tribunais, não temos ainda. A nível do Ministério Público. Não temos ainda. Não temos ainda. E como é que a vossa experiência tem estado a ajudar nisso? Olha, e por causa disso nós optamos também em desenvolver uma solução para o setor jurídico, com os devidos apoios do próprio Ministério da Justiça, Telecomunicações, o próprio IMA, que é responsável pela estruturação da própria administração pública digitalmente. Vamos conseguir essencialmente trazer essa solução jurídica para o Estado, né? Para facilitar a tramitação dos processos judiciais. Os tribunais. Muito Imaginemos que, doutor, o Tribunal de Comarca de Luanda quer remeter um processo ao Tribunal de Relação. Então tem que tramar o processo do Tribunal Físico, remeter ao Tribunal de Relação com as devidas remessas, levando no Tribunal de Relação, depois tem que baixar. Às vezes os processos demoram a baixar. Pois. Imaginemos um sistema em que o Tribunal de Relação de Comarca, por intermédio de um clique, submete à esfera do Tribunal de Relação de Luanda, de Relação, essencialmente, de Luanda, e o Tribunal de Relação não precisa mandar mais funcionários aqui embaixo para ir buscar o processo na comarca. Já submete diretamente o processo. Só receber a notificação que foi submetido com uma carta de entrada e de protocolo de entrada aqui. A automação em si, a criação de geração de nota de recebimento, tudo isso a partir de um único sistema integrado. Facilita essencialmente a própria administração de justiça. As decisões que levaram um ano a decidir, então... Sim, com certeza. Exatamente. Bem, o Mito de Verdade termina com a seguinte questão. Nos próximos anos, os escritórios de advocacia que não se adaptarem digitalmente perderão competitividade. Concorda com isso? Concordo, porque o velho morreu. Há um ditado que se diz que o velho morreu descansado. Não sei se é esse ditado, mas dizem que a reinventação, a adaptabilidade das novas tendências é o fundamento para o empreendedor. E o empreendedorismo em si configura consigo criatividade, adaptabilidade. Assim também a regra se aplica em outras áreas. Nenhum profissional, até próximos anos, estamos a falar 5, 10 anos, se não deixar-se levar, ou se não deixar-se permitir, nesse caso, em estar dentro daquilo que é a transformação digital, então, que é o que seu escritório vai ser apagado, seu nome vai perder. Então vai cair no direito ao esquecimento e nunca mais falarão dele. Muito bem, caros seguidores, caros internautas, estamos aqui com o Dr. Milason John, que, dentre muitas coisas, é advogado, é alguém que está bastante focado e dedica parte da sua atividade a conciliar a advocacia com o digital, bem como as formações. É o diretor da SF Juris Academy, é alguém que, como advogado, trabalha na criação de sites jurídicos, desenvolve plataformas e apresenta soluções digitais para o direito, para os juristas. Temos com muita alegria
esse privilégio de tê-lo conosco para nos falar sobre aquilo que tem sido a sua experiência, aquilo que tem estado a fazer, tem estado a contribuir para a transformação digital no setor jurídico. Dr. Milaston, é chegado o momento em que nós apresentamos a nossa poesia sobre o tema, mas, claro, nós não podemos terminar sem as últimas considerações. Dizer aos nossos internautas que o nosso podcast tem o apoio da JB Filmes. A JB Filmes é que nos dá toda essa qualidade. Graças à JB Filmes temos essa produção que podem aqui acompanhar, que podem também ter para os vossos podcasts, para vídeos corporativos para diferentes empresas. Podem contratar a JB Filmes para fotografias, enfim. A JB Filmes está disponível para soluções digitais, audiovisuais, fotográficas. E, claro, liguem para a JB Filmes pelo número 922 33 26 95. Não se esqueçam, 922 33 26 95. Para aqueles que quiserem contactar a FDURIS, o contacto é sempre aquele, o habitual, 927 97 97 96 950 97 97 96. Não se esqueçam, a FDURIS tem soluções para aqueles que querem lançar o seu livro. Temos na FDURIS Livraria esta obra da AJA, Associação de Juízes de Angola, editada pela FDURIS, editora, com o título Manual Prático de Processo Civil. É um livro bastante interessante, é um livro que reúne os processos, processo ordinário, processo executivo, recursos, as providências cautelares, enfim. Quem quiser ter este livro vai ter todo o processo num só. É uma das grandes novidades que o livro traz, reunir todo o processo num só. Dr. Milaston, por favor, já estamos na fase derradeira da nossa conversa, já consumimos bastante atenção daqueles que nos seguem e nós agradecemos por todos aqueles que estão conosco e não nos deixam abandonados da sua atenção, dos seus likes, e vão acompanhando esse exercício de descolonizar o conhecimento pela FDURIS Podcast. Doutor, então, últimas considerações sobre aquilo que tem sido a sua atuação, o seu trabalho no digital, e, bem, alguma questão que queira aqui trazer ainda, nós acabamos por não falar. Exatamente. Sobretudo as questões mesmo das agendas da FDURIS, Okay. E toda a transformação digital que vocês vão desenvolvendo. Exatamente. Em relação a CFURIS, é só sinceramente acompanhar nossas plataformas e todas as informações relativamente a CFURIS estão disponibilizadas nas nossas plataformas digitais. Facebook, Instagram, projetos novos, todos estão lá. Eventos, temos outra segmentação que é a par disso, há lá os eventos, que é a entidade responsável pela produção, gestão e organização dos eventos jurídicos. Então, nós, particularmente, a empresa descompartilhou segmentações por segmentação. Eventos jurídicos simplesmente são ligados a lá os eventos e eventos e formação a CFURIS Academy. E temos a outra segmentação que é ligada exclusivamente para a tecnologia, para desenvolver soluções tecnológicas para os aplicadores e operadores e profissionais do direito. Então, a gesto de conclusão, nós decidimos ou recomendamos, e que é prudente fazer, que advogados, juristas, técnicos, escritores de advogados, patronos, não se escusem
de usar os meios tecnológicos disponíveis. Porque daqui a mais 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos, estes meios vão tirar lugar da vossa aparição como profissionais, em termos de autoridade profissional, não em termos de operacionalidade, mas em termos de autoridade profissional, porque as autoridades profissionais atualmente são criadas com meio digital. Marketing digital é fundamental. A reinventação, integração, e assim conseguimos aqui trazer uma solução plausível para a operacionalidade do próprio direito a nível da Angola. E o direito assim sai a ganhar, torna-se célere, eficiente, transparente e mais justo possível, para assim termos uma Angola melhor, um país em desenvolvimento e uma justiça pronta. Dizem o seguinte: justiça justa, cidadão feliz. E se o cidadão não estiver feliz com a justiça, quer dizer que alguma coisa nós estamos errado. Muito bem, muito obrigado, Dr. Milácio João, por essa conversa muito interessante à volta do digital, a transformação digital no setor jurídico. Bem, nós terminamos sempre com uma poesia, a poesia ligada ao tema. Então, a nossa poesia começa assim. Bem, deixa-me cá ver. Nos corredores de mármore e papel gasto, o tempo arrasta-se entre papéis e esperança. O juiz de toga, o juiz de beca, gasta, consulta o processo. Ainda em papel, com carimbo e regresso. Mas lá fora, nos bairros sem luz nem sinal, o povo espera uma justiça digital. Prometeram modernidade, celeridade, mas entregaram-nos lentidão e formalidade. Fala-se em blockchain, inteligência e nuvem, mas o servidor cai sempre que chove. Advogados debatem entre e-mails e pastas, enquanto o sistema oscila, falha e desgasta. Criam portais com senha que não abre e dizem: o futuro chegou, seja nobre. Mas de que vale o futuro sem inclusão? Se quem mais precisa não tem sequer conexão. Há jovens juristas com alma e visão, codificam o direito com ética e paixão. Sonham com tribunais sem filas nem medo, onde a sentença seja justa e não um segredo. Transformar o setor, sim, é urgente, mas com fibra ótica e fibra na mente. Sem esquecer que justiça não é algoritmo, é rosto, é escuta, é sangue no ritmo. Que a transição não seja só de ecrãs, mas também de consciência e de mãos irmãs. Porque em Angola, terra de tambores e dados, o direito deve ser novo, sem ser desalmado. Bem, com essas palavras, nós queremos agradecer a presença de todos aqueles que nos acompanharam. Estaremos presentes com a vossa presença do outro lado, a acompanhar, porque precisamos de vós para que realizemos o descolonizar o conhecimento. Sem vós não é possível realizarmos o que nos propusemos, que é o descolonizar o conhecimento. Por isso, agradecemos profundamente a vossa atenção, o carinho da vossa audiência, a vossa presença digital. Dr. Milácio, mais uma vez a nossa gratidão
por aceitar estar conosco nesse momento e nesta hora, porque já lá vai, a hora já vai adiantada. Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigado.